Bom dia, eu sou o Daniel. Eu vou falar sobre o resumo da obra, de O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Primeira parte. A primeira parte da obra se desenrola na cidade do Rio de Janeiro, logo após a proclamação da República Brasileira. Buscando saídas políticas, econômicas e culturais para o Brasil, Policarpo passa boa parte de seu tempo lendo livros, pelo que é criticado por parte da vizinhança, que não consegue aceitar que alguém sem titulação acadêmica possa possuir livros e que o critica ainda mais quando ele decide aprender a tocar o violão, que era mal visto pela burguesa sociedade carioca da época. Enquanto ele está aprendendo a tocar o instrumento, ele conhece o Celestino Ricardo Coração dos Outros, que era seu professor e se tornaria um bom amigo. Porém, cedo Policarpo se desencanta com o violão e parte em busca das tradições genuinamente nacionais, as indígenas. Tal aprendizado leva a alguns momentos cômicos e a tragédia da loucura. Após ter sugerido à Assembleia Legislativa Republicana a adoção do tupi como língua oficial, Policarpo redige, distraído, um documento oficial naquela língua e termina internado num manicômio. Segunda parte. Na segunda parte, são analisados os problemas enfrentados pela porção rural do país. Já são e aposentado, Policarpo vende sua casa e compra, por sugestão da afilhada Olga, um sítio na fictícia cidade de Curuzu, denominada Sossego, e onde ele passa a tentar provar a decantada fertilidade do solo brasileiro. Com a ajuda do empregado Anastácio, Policarpo luta contra salvas, que são alguns tipos de aranha, ervas daninhas e outras pragas na tentativa de incentivar a iniciativa agrícola em outras pessoas e ajudar no crescimento econômico do Brasil e do mundo inteiro. Mas, além disso, Policarpo continuava a lutar contra a opinião pública e as autoridades. A fertilidade do solo, no entanto, não se comprova na prática, e sua plantação gerou pouquíssimos lucros, por causa da peste negra e das chuvas de areias. Para piorar, Policarpo viu-se envolvido involuntariamente na luta política da cidade, sendo atacado com multas e difamações por gregos e troianos. Tudo por causa de sua suspeita, para os locais, neutralidade. Ao saber sobre a revolta armada, nosso protagonista pede energia em telegrama ao Marechal Floriano e segue para o Rio de Janeiro, para dar apoio ao regime e sugerir reformas que mudaram. Meu nome é Gustavo Neto e eu vou falar sobre a terceira parte do livro. A terceira e última parte do livro narra as andanças de Policarpo pela capital federal durante a revolta da Armada e mostra sua desilusão final. Há aqui uma crítica feroz aos positivistas que apoiavam a Primeira República. Chegando ao Rio, Policarpo é bem recebido por Floriano Peixoto, que, no entanto, dá pouca atenção às suas propostas de reforma. Decidido a lutar pela República, Policarpo é então incorporado a um batalhão, o Cruzeiro do Sul, composto de major, embora não tivesse qualquer experiência militar prévia. Encarregado de um pelotão de artilharia improvisado com voluntários à força, como seu amigo Ricardo Coração dos Outros, Policarpo deveria rechaçar a investida dos marinheiros às praias cariocas. A revolta criava ao mesmo tempo tensão, devido a prisões e violências arbitrárias, e oportunidade de ascensão social e empregatícias a cupinchas e puxa-sacos. Policarpo, enquanto isso, percebe que suas propostas não eram levadas a sério. É chamado de forma um tanto irônica de visionário pelo indolente Marechal de Ferro Floriano Peixoto, e desilude ainda mais quando, tendo entrado em combate, acaba por matar um dos revoltosos. Fim da revolta e encarregado de cuidar de um grupo de prisioneiros, Policarpo chega à conclusão que a pátria, a qual ele sacrificara sua vida de estudos, era uma ilusão. Seu destino é selado quando, após presenciar a escolha arbitrária de prisioneiros a serem executados, ele escreve uma carta a Floriano Peixoto denunciando a situação. O maior patriota de todo o livro é injustamente preso, acusado de traição. Ricardo Coração dos Outros, inteirado da situação, procura todos os antigos amigos e conhecidos de Policarpo para ajudá-lo, mas todos se recusam por medo ou ganância, com exceção da afilhada, Olga, que, no entanto, parece incapaz de fazer qualquer coisa pelo padrinho a Oi, eu sou o Felipe e eu vou falar um pouco sobre a análise da obra O Fim de Policarpo Quaresma. É uma obra do escritor pré-modernista Lima Barreto, que trata-se de um dos maiores clássicos da literatura brasileira do período.
Dividida em 3 partes, ela foi publicada em 1911 nos folhetins do Jornal do Comércio. A obra integral foi publicada em um livro em 1915. Inserida nos primeiros anos da República no país, a obra faz uma análise da sociedade brasileira da época. A maior crítica recai sobre o universo da política. Em um tom profético, Barreto aborda questões como as injustiças sociais, o clientelismo, a burocracia e os interesses pessoais e políticos, dentre outros. Por meio do nacionalismo exacerbado e da postura ingênua e idealista do protagonista, o escritor traz à tona questões de denúncias sociais. As histórias de Policarpo se passam durante os primeiros anos de República, precisamente durante o governo de Floriano Peixoto. Porém, a obra foi escrita e publicada por Lima Barreto em 1911, 20 anos após esse contexto. Os fatos históricos sociais são bastante discutidos por Lima durante o enredo, já que o personagem principal é engajado e revolucionário. Conta uma história que teve lugar durante o governo de Marechal Floriano Peixoto, que ocorreu entre 1891 e 1894. O autor faz referências, por exemplo, à revolta da Armada, rebelião organizada pela Marinha Brasileira para fazer oposição aos 2 primeiros governos republicanos do Brasil, que cada vez mais apresentavam características da ditadura, principalmente o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, e em seguida pelo governo do Marechal Floriano Peixoto. Além do contexto histórico de Triste Fim de Policarpo Quaresma ter como base o governo ditatorial de Floriano Peixoto, o autor também faz críticas sociais a algumas sugestões da sociedade dessa época, como por exemplo a troca de favores políticos e as injustiças sociais e a burocracia. Olá, meu nome é Cauê e eu vou falar do estilo literário da obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A obra é um romance pré-modernista, o que deu subsídios aos ideais defendidos pelos pré-modernistas. Dentre as características pré-modernistas presentes na obra, destacam-se as seguintes: um nacionalismo religioso, denúncia social, temas históricos e cotidianos, além de usar a linguagem coloquial. Além disso, a visão progressiva evidencia-se também no modo como utiliza a linguagem, já que não faz uso de um estilo complexo e elitizado, como estava tão em voga pelos parnasianos da época. Ao contrário disso, o autor utiliza um estilo leve, procurando reproduzir um discurso próximo da oralidade. Eu sou o Rafael e vou falar sobre alguns trechos da obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a lição de violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo 1 hora, de forma que, às 3h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de 1 minuto. Ia pisar a soleira da porta da sua casa, numa rua afastada de São Januário. Bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que, na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: "Alice, olha que horas são, o Major Quaresma já passou." E era assim todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Segunda parte. No sossego. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau, formado à subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas, que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava paralelamente a testada da casa. Mais adiante, o trem passava vicando a planície com a fita clara de sua linha campinada. Um carreiro com cascas e um de outro lado. Saía da esquerda e ia ter a estação, atravessando o regato e serpeando pelo plaino. A habitação
de Quaresma tinha sido um amplo horizonte, olhando para o levante, a Noruega, e era também risonha e graciosa nos seus caiados. Edificada com a desoladora indigência arquitetônica das nossas casas de campo, possuía, porém, vastas salas, amplos quartos, todos com janelas, e uma varanda colunata heterodoxa. Além desta principal, o sítio do Sossego, como se chamava, tinha outras construções. A velha casa da farinha, que ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada, e uma estrebaria cortada de sapê. Nesses trechos ficam quase concretizados o aspecto moral encontrado em muitos trechos desta grande obra. Acreditamos que existam alguns estudiosos mais extremistas que tenham ojeriza ao termo aspecto moral. No entanto, este aspecto moral é que ajuda grandes escritores a construir sua ironia e metáforas. Portanto, este aspecto moral, desde que não é embebedado em um conservadorismo cego ou de uma negação completa dos valores prepostos, é válido.